E tem zagueiro interessado em jogar no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e também sobre a possibilidade de uma troca com o São Paulo. Preciso te atualizar sobre o tricolor, relação a Júlio Casares, já a data para votação do impeachment e também sobre como andam as negociações com o Alan, jogador do Flamengo. Para completar, rubro-negro rejeitando duas ofertas por um de seus zagueiros, desmanche sem fim no Botafogo, tudo sobre o Cruzeiro e a possibilidade de um meia ser negociado com o Chelsea. Trago ainda atualizações sobre o futuro de Hulk, Almada à venda na Espanha, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola. Minha múltipla de hoje vai depender de 3 jogos: vitória do Napoli contra o Verona, campeonato italiano, vitória do Manchester City ou do empate contra o Brighton, e vitória do Benfica ou empate contra o Braga, a odd de 2. Ou seja, a gente está dobrando o valor da nossa fezinha para pegar esse bilhete prontinho, exatamente como eu estou sugerindo. Só clicar no link no comentário fixo, clica por lá, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece prontinho, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Morales, atacante paraguaio na mira do Internacional, será reforço do Pumas. O acordo está praticamente fechado. Já Patrick, meio-campista que pertence ao Santos e atuou emprestado ao Atlético Paranaense na temporada passada, é novo reforço do Remo. Ele já está em Belém fazendo exames médicos, contrato de empréstimo até dezembro, empréstimo sem custos, os salários serão divididos entre o Remo e o Peixe. Queria te contar agora sobre a situação curiosa de Thiago Almada, jogador que arrebentava nos Estados Unidos, foi um dos craques do futebol brasileiro, se mandou para o Lyon, onde também foi bem, e é titular absoluto da seleção argentina, mas no Atlético de Madrid a coisa não aconteceu, e de acordo com a imprensa espanhola, o Almada está à venda. A ideia do time espanhol é negociá-lo já nessa janela de janeiro, mesmo sendo uma janela de menos movimentos no futebol europeu. O Atlético havia desembolsado 21 milhões de euros para comprá-lo do Lyon, um jogador extremamente interessante. E os clubes brasileiros que andam gastando bastante dinheiro deveriam colocar o Almada como uma opção, jogador muito diferente. Na passagem pelo Atlético de Madrid com o Diego Simeone é que a coisa acabou não andando. Ele atuou em apenas 15 dos 26 jogos em que esteve à disposição, foi titular em só 5, com 2 gols e 1 assistência. Se você gostaria do Almada no seu time do coração, já usa o espaço para comentário para registrar o seu time e por que o Almada faria a diferença, beleza? Quero te atualizar agora sobre Hulk, que vai permanecer no Galo, mas meio que a contragosto. Ele usou as redes sociais para manifestar a sua chateação com dirigentes atleticanos. Separei os principais trechos da postagem dele. Nas redes sociais dele, ou nessa manifestação, o atacante disse que não pediu para rescindir o contrato e nem forçou a saída, embora ele tenha deixado bem claro para o Atlético que gostaria de ser negociado com o Fluminense depois de o Galo ter liberado ele para procurar clubes. Depois, o Hulk admite que se sentiu desvalorizado esportivamente. Isso acontece porque a proposta do Galo para um segundo ano de contrato previa um reajuste, uma redução salarial. Importante registrar também que o projeto esportivo não ficou claro para o Hulk. Aquilo que o Atlético ofereceu em relação a campo não o agradou. Só para completar, o Hulk ainda disse que o Galo deu aval para outros clubes fazerem proposta. Claramente o Galo manifestou o desejo de ele se aposentar em dezembro. Essa foi uma das partes mais fortes da manifestação do jogador. Hulk ainda disse que o projeto do Fluminense era um pouco menor financeiramente. Até por isso a decisão de jogar no Flu não passou pela questão da grana. Só para completar, Hulk assegurou que cumpre o contrato, mas não ficará para 2027. O contrato atual prevê a permanência para 2027, desde que as duas partes queiram. Hulk vai deixar bem claro no fim desse ano que não fica. Resta saber como é que vai se dar toda essa situação. Hulk já não tinha uma relação boa com o Sampaoli e agora abre publicamente essa insatisfação com os dirigentes do Galo. Você, nessa treta entre Hulk e Atlético, tá de que lado? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza?
Bora repercutir uma informação que vem da Inglaterra e envolve o Cruzeiro. A notícia é de que o Chelsea ofereceu 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais pelo meio atacante Felipe Moraes, de 17 anos, que chegou a disputar o Mundial com a seleção brasileira. Foram 8 jogos e 2 gols com a camisa da seleção brasileira no Mundial Sub-17. O Cruzeiro teria rejeitado a proposta e pedido 50 milhões de euros. A multa desse atleta é de 100 milhões de euros. Entrei em contato com o Cruzeiro para saber se essa proposta chegou, se foi recusada, e a garantia do Cruzeiro é de que não houve nenhuma negociação. Esse atleta é alguém que tem sido monitorado por clubes grandes do futebol europeu. Não se descarta que o Chelsea monitore o jogador, mas proposta e sondagem não chegaram. Só para completar, se você não conhece Felipe Moraes, queria te contar que mesmo no ano passado, com 16 anos, ele chegou a jogar no Sub-20 da Raposa, chegou a participar por 27 jogos e 4 gols. Só para completar, um pouquinho mais sobre como o Cruzeiro vê esse atleta. A Raposa entende que ele é um dos maiores, um dos caras mais promissores do elenco, extremamente talentoso e com refinamento técnico, embora ainda precise evoluir do ponto de vista físico. Quero te falar agora sobre o desmanche no Botafogo. Marlon Freitas foi vendido para o Palmeiras. Nessa quarta-feira, Savarino vai responder se quer jogar no Fluminense. O Botafogo já topou a oferta do rival. O Barbosa também pode deixar o clube. Zagueiro que foi sugerido ao Fluminense e existem tratativas. Para completar, o Arthur Ponta interessa ao Olympique de Marselha, oferta na mesa do Botafogo de 8 milhões de euros. O Arthur Cabral virou alvo de uma proposta do Torino, 9 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus. E diante desse cenário, Martin Anselmi vai perdendo vários dos seus titulares. O treinador argentino foi contratado com uma equipe e aos pouquinhos vai ficando com um time completamente diferente. Importante registrar que no Natal eu contei que o Marlon Freitas estava sendo vendido para o Palmeiras porque o Botafogo precisava de dinheiro, entre outras coisas, para o pagamento do transfer ban. O John Textor me procurou nas redes sociais para assegurar que o problema do transfer ban estava resolvido e de que o Botafogo não precisava de dinheiro. Tire suas próprias conclusões. Quero falar agora sobre o Flamengo, que rejeitou 2 ofertas por um de seus zagueiros titulares. Léo Pereira esteve na mira de Cruz Azul, do México, e o West Ham, da Inglaterra. O Flamengo decidiu não se desfazer dele e de qualquer outro atleta titular para a temporada de 2026, ou seja, as propostas foram recusadas. Cifras não foram divulgadas. O Flamengo só topa negociar seus titulares desde que exista pagamento da multa rescisória ou propostas consideradas completamente fora da realidade. Além de não perder titulares, o rubro-negro também busca jogadores. A busca por um goleiro e, em especial, por um centroavante. Essas são as 2 prioridades. Enquanto isso, jogadores que não fazem parte dos planos têm saído. Foi assim com o Juninho, com o Carlinhos, com o Pablo, Cleiton, Vinha, que está acertado com o River Plate, além do Matheus Cunha, goleiro que virou reforço do Cruzeiro. Alan será o 4º reforço do São Paulo para 2026. E o processo de impeachment de Júlio Casares trago novidades sobre os 2 temas a partir de agora, começando por Alan. O São Paulo já tem um acordo fechado com o volante do Flamengo. O salário está acertado e o Alan trabalha nos bastidores para que se torne reforço tricolor o mais rápido possível. Importante registrar que o Flamengo, nas últimas horas, fez sinais de que vai aceitar a oferta, mas o tricolor não dá o negócio como fechado ainda. Existem alguns trâmites e burocracias que precisam ser cumpridas até que o Alan se torne reforço de forma oficial. Proposta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. Antes o São Paulo já havia fechado com o Danielzinho, ex-volante do Mirassol, com o Coronel, ex-goleiro do New York City, e com o Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol até 4 de abril. O tricolor está tentando antecipar a chegada do lateral direito. Só para completar, em relação ao Alan, 33 jogos na última temporada, desde que foi comprado pelo Flamengo há 2 anos e meio, foram 87 partidas. Quero completar essa parte do São Paulo para explicar a respeito de Júlio Casares. Nessa terça-feira, o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu com o Júlio para debater sobre o caso envolvendo camarotes. Vocês vão lembrar daquela venda clandestina de camarotes que teve Mara Casares e Douglas Schwartzman como pivôs. O Júlio foi ouvido pelos membros do Conselho Consultivo, eram 9, e 8 desses 9 optaram e recomendaram
que ele não renunciasse. Somente um, o José Carlos Ferreira Alves, que é opositor, votou a favor da renúncia do presidente. Importante registrar que as últimas denúncias contra o Júlio, o depósito de R$ 1,5 milhão em dinheiro na sua conta entre 2023 e 2025 não foi alvo de debate. De qualquer forma, o presidente do Conselho Deliberativo, o ontem, Aires de Abreu, marcou a votação do impeachment de Júlio para 14 de janeiro, ou seja, daqui a uma semana. E o Corinthians pode contratar nos próximos dias sem custos um zagueiro brasileiro de currículo internacional e também pensa em uma troca com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre a troca. Dorival Júnior pediu a contratação de Alisson, volante que pertence ao São Paulo e perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de Hernan Crespo. Com a possível ida do Alan pro tricolor, o Alisson vai perder ainda mais espaço. E é nesse contexto que o Corinthians procurou o São Paulo, pediu a contratação do atleta e agora São Paulo e Corinthians tentam chegar a um acordo sobre qual jogador do Timão poderia ser envolvido nessa troca, que deve ocorrer por empréstimo, desde que São Paulo e Corinthians encontrem um jogador para ser utilizado como contrapeso. O Alisson já teve momentos muito legais no São Paulo ao lado do Pablo Maia, mas perdeu espaço. Sobre o zagueiro, eu me refiro a Gabriel Paulista, 35 anos de idade. O Gabriel rescindiu seu contrato com o Besiktas e está livre para fechar com quem bem entender. Jogador super corintiano, ele já declarou isso diversas vezes em suas redes sociais. Inclusive, uma de suas últimas postagens, ele aparecia com 2 malas com destino ao Brasil e nessa foto ele aparecia com uma camisa do Corinthians. O Gabriel tem outras sondagens de clubes brasileiros, mas vai dar toda a prioridade para jogar no Timão. Ele e toda a sua família são corintianos fanáticos. Temporada atual de 17 jogos pelo Besiktas, foi titular durante todo o mês de dezembro. Só para completar, registrar um pouquinho do currículo desse jogador, revelado pelo Vitória, com passagens por Vila Real, Arsenal, Valência e Besiktas, sempre com contratos bem longos e passagens vencedoras. O que você pensa sobre Alisson e Gabriel Paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.